Os jogadores do Internacional se reapresentaram nesta quinta-feira depois do empate contra a equipe do Caxias. E no treinamento no CT Parque Gigante, dessa vez Mano Menezes não teve problemas de falta de jogadores, porque 5 atletas do Sub-20 foram chamados para completar o treinamento. Gabriel Mercado trabalhou normalmente e poderá estar à disposição de Mano Menezes para o jogo do próximo sábado contra o Chavante lá em Pelotas. Enquanto isso, Mano Menezes está correndo atrás para mudar a sua versão sobre uma crítica feita ao grupo de jogadores na entrevista coletiva. No mercado de transferências, Arangues baixa sua pedida salarial, mas segue sendo descartado no ambiente do Beira-Rio. E em Belo Horizonte, Eduardo Cudê lembra de sua passagem no Internacional e desabafa, lembrando: eu deixei o Inter na liderança. Esse é o Diário do Inter KTO de quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa quinta-feira. E eu começo falando sobre o treinamento na tarde do CT Parque Gigante, onde eu estive para acompanhar a reapresentação do grupo de jogadores depois do empate contra a equipe do Caxias. A gente vem falando do grupo enxuto do Internacional, que faz com que, por exemplo, nessas atividades pós-jogo, o Mano tenha dificuldades para completar o treinamento, porque faltam jogadores. Não foi o que aconteceu hoje. Hoje, 17 jogadores de linha estavam à disposição do técnico Mano Menezes. 5 deles vindos da base, do time Sub-20, que já encerrou o seu período de férias após a Copa São Paulo de Futebol Júnior. São eles: o lateral direito Thomas Gregory, o zagueiro Everton, o lateral esquerdo Cauã Silva, o volante Anderson, o meia Farias e o atacante Wendel. Estes 6 jogadores, na verdade, completaram o treinamento para o técnico Mano Menezes e participaram de um mini-jogo ali, 8 contra 8, uma atividade mais completa por parte do elenco do Internacional, tá? Quem esteve nesse treinamento e participou normalmente foi Gabriel Mercado. O zagueiro já está recuperado de uma lesão na panturrilha. Hoje fez o seu primeiro treino com os companheiros e participou normalmente. Saiu mais cedo da atividade, é verdade, mas se sentiu bem. Vai treinar nesta sexta-feira e tem chances de viajar para Pelotas, onde o Inter enfrenta o Brasil neste sábado pelo Campeonato Gaúcho. É verdade que também é possível que o Mercado seja preservado, guardado um pouquinho, para que jogue no outro meio de semana contra a equipe do São José. Mas ele está recuperado e em um futuro muito próximo vai estar à disposição de Mano Menezes, com certeza também no time titular, porque o próprio Mano já falou da importância do Mercado para o time, e o Mercado, quando voltar e tiver condições físicas, vai ser titular do Internacional. Quem também não terá problemas para enfrentar o Brasil é Maurício. O Maurício despertou uma preocupação pela maneira com que saiu do jogo contra o Caxias. Ele saiu com dores, mancando, e ele sentiu, na verdade, uma pancada no tornozelo. Mas o Maurício não teve nenhuma lesão no tornozelo, nem perto disso. Hoje esteve na academia com os demais jogadores que foram titulares contra o Caxias e nessa sexta-feira, por exemplo, vai treinar normalmente para enfrentar o Brasil de Pelotas. Então o Maurício não é um problema, por mais que a gente tenha ficado preocupado ali assistindo a partida, tá? Na tarde dessa quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Mano Menezes e trazendo um relato de bastidor sobre algo que o Mano está tentando correr atrás no ambiente de gestão de vestiário do Internacional. Aquela entrevista em Santa Cruz do Mano Menezes, ela não foi não acertou onde o Mano queria, tá? Tanto que o Mano mudou sua postura em alguns discursos. Na entrevista ele fala: não, está faltando doação de alguns jogadores que estão se doando menos do que se doavam na temporada passada. E tem um vídeo lá do Mano falando isso. E aí depois no vestiário ele disse: nunca faltou entrega, nunca faltou doação. Porque é uma maneira do Mano tentar apagar o incêndio que de alguma maneira ele gerou, tá? E eu explico isso, eu sei que muita gente não gostou do vídeo, paciência, eu trouxe uma informação que é relevante no ambiente do vestiário do Inter, que é discutido no ambiente do vestiário do Inter. Nem críticas eu fiz ao Mano Menezes, nem vou falar se acho que é certa a opinião dele ou não é,
mas a informação tá ali. O vídeo tá aí para quem quiser assistir também. É sobre como o Mano tá fazendo para apagar esse incêndio, dando mais respaldo para os jogadores e tudo mais para se manter com o bom ambiente que ele tem no vestiário colorado. Tá. Quero falar agora sobre Eduardo Cudê. O Eduardo Cudê, na entrevista coletiva de hoje, ontem, na quarta-feira, na terça-feira, aliás, o Eduardo Cudê falou sobre Internacional. Porque ele foi questionado por uma repórter mineira, está chegando lá em Minas Gerais a hora do clássico mineiro, Atlético e Cruzeiro, e ele foi perguntado por uma repórter de BH sobre o seu retrospecto em clássicos, porque no Inter ele não ganhou nenhum clássico Grenal, e se isso o motiva a ganhar o seu primeiro clássico no Brasil como técnico do Atlético Mineiro. E aí a resposta do Cudê eu separei aqui porque eu achei bem curiosa, bem curioso o tema e também o que o Cudê falou, tá? Abre aspas para Cudê. Os clássicos são sempre especiais para mim. Ganhei já muitos clássicos na minha vida. Infelizmente no Inter eu não tive a possibilidade de ganhar. Mas, pelo menos, eu deixei o clube na liderança do Campeonato Brasileiro. E é importante eu falar isso para eu contar também uma vitória. Eu achei um desabafo do Cudê, tá? E ele estava em tom de brincadeira, um tom leve dele com a repórter nessa entrevista coletiva. Mas eu senti um desabafo do Cudê. Porque o Cudê, ele sabe disso, ele é muito criticado também aqui no ambiente do Rio Grande do Sul. E aí, uma das críticas é exatamente o fato de ele não ter ganho o Grenal. E aí ele colocou a sua defesa, lembrando ainda da passagem dele aqui no Internacional em 2020. Eu não ganhei Grenal, mas eu deixei o Inter na liderança. Foi uma respostinha, um desabafo do Cudê, que lembrou do Internacional nessa semana de clássico lá no Atlético Mineiro. Cudê, que comanda o Galo Mineiro neste momento, e fez essa lembrança do Internacional. Eu achei isso curioso. Vamos dar um F5 no mercado. Nenhum avanço por atacantes, tá? Não há nada de novo sobre atacantes. Eu devo gravar um vídeo, inclusive, nessa sexta-feira, dando uma atualizada maior sobre quais são as possibilidades do Inter, o que se fala nos bastidores, qual é a tendência de contratação. Mas eu quero falar sobre Charles Arangues, uma informação que tem repercutido muito ao longo dos últimos dias, tá? O empresário do jogador, que é o André Curi, representa os interesses do Arangues aqui no Brasil. O André Curi está afirmando que o Arangues está baixando a sua pedida salarial. Para o Internacional, o Arangues pediu algo em torno de R$1 milhão por mês, o que o Inter considerou impagável. E o que o André Curi está deixando vazar agora é que o Arangues está aceitando R$650 mil por mês, o que é um salário bem mais pagável no cenário do futebol brasileiro. Mas ainda assim, tá? Eu preciso descartar o Arangues, porque no ambiente do Internacional hoje não se fala em Charles Arangues, não se quer Charles Arangues, também porque houve um veto, houve um não de Mano Menezes, que não quer o jogador, entende que o Inter precisa de outras prioridades. Arangues, portanto, não vem, mas ele está baixando bastante a pedida salarial e isso é um fato admitido pelo próprio empresário do atleta. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Sexta-feira tem campeonato italiano, tá? Milan e Torino. Odd do Milan 1,86, empate 3,5, odd do Torino 4,5. Então joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!